A questão é a seguinte, o eu, que é onde isso ocorre, ou onde isso está. Qual é a forma do eu? Como é que eu conheço o eu? Não responde. Pensa. Reflita. Medite. O eu é uma coisa, vamos chamar assim, muito problemática desde o ponto de vista gnoseológico. O eu é muito problemático quando chega gnoseológico. O que você conhece objetivamente do teu eu, em geral, é um efeito do teu eu. Mas como assim, Ítalo? Bem, você está falando do teu corpo. O teu corpo não é o teu eu. Atenção, o teu corpo, inclusive, mudou muito, hein? Desde quando você era um bebê até hoje. E pior, hoje, essas células que você tem no teu corpo, elas mudam a cada 3 e 4 anos. Já não é mais a mesma. Todas elas foram embora. Você tem um turnover celular que é outra matéria. Eu vejo meus filhos lá, eu vejo qualquer pessoa. Eu falo, cara, era uma bolinha de carne de 2,8 kg. Que continua sendo a mesma pessoa. Isso é muito curioso, pô. Outro dia eu tava com um filho meu no colo e me imaginei no colo da minha mãe. É perturbadora essa meditação. Se você leva a sério, ela é perturbadora. Porque o que ficou? O que ficou, cara? É difícil você conseguir. É isso. Essa é a coisa. Entendeu? O que ficou? Quando eu tava com um filhinho no colo. Aí falei, cara, eu já tive nessa posição parecida. Eu estive nessa posição muito parecida. Mas que eu? Porque o corpo mudou. Eu não falava, eu não tinha uma história. Atenção. Sei lá, uma história não consciente, não intencional. Era tudo que eu tinha com 2 meses de idade. Né? E era eu. O que é isso? Pior, como é que você conhece isso? Falando assim agora parece que escapou, né? Ou não? Ou não? Enquanto a gente tá olhando pro nosso corpo, a gente tem uma... Ok, eu sou esse. Agora, cara. Só que você já mudou o tempo todo, você já mudou muito. Você tá falando do teu corpo. Quando eu olho pra uma caneta, cara, a caneta é isso. Quando eu penso na tristeza ou na alegria, ou na ansiedade, ou na angústia, ou no diabo que for, tá. Já é mais difícil, mas tem uma forma mais ou menos conhecível, reconhecível ou conhecível. O eu mesmo, em primeira pessoa, o que é? Como você conhece? Não o que é, não a descrição do livro, mais uma vez. Como é que você conhece o eu? Essa é a pergunta. Então, Doc, seria no caso, quando a partir do momento que eu consigo, olhando para fora nessa conversa, né, entre mim e o mundo, eu consigo perceber o que não sou eu, e aí a partir desse lugar de percepção do que eu não sou, que eu construo a minha percepção do que eu sou. Essa pergunta é excelente. Essa pergunta é excelente. Agora, vamos lá. Você conhece todo mundo? A pergunta é excelente. Você conhece todo mundo, você conhece todas as pessoas do mundo, você conhece todos os seres do mundo, espiritual e não espiritual. É foda. É sempre problemático. É foda. Esse é um bom método. Tem uma coisa que eu sei que eu não sou você. Alguém tem dúvida? Eu não sou você. Quando a gente ama, a gente se confunde. Repara isso ou não? Quando a gente ama. Não que eu não te ame, mas veja bem. Né? Menos, né? Então, assim. Mas quando a gente ama, a gente se confunde por um tempo. É rápido.
Vai ter uma confusão. Olhando para essa parte do eu lembro de algo que você aborda sobre narrativa. E o fato de, em outro momento, eu já ter visto também que algo que conecta muito a pessoa a ela mesma é o fato de a narrativa ser a mesma dentro daquilo, de todas as formas físicas em que ela esteve. A ideia da individuação, ela, ela se dá da forma na matéria. E a ideia de eu ter uma narrativa em que as minhas formas vão se atualizando nessa linha do tempo, que vai ficar registrada na eternidade, é algo que eu acredito que traz uma certa estabilidade pro eu. Aí voltando pra carta, né? Ele falou, por exemplo, de direito e dever. Você usou a palavra lei. Eu acho que se a gente for pra justiça, por exemplo, se a gente for para essas partes de justiça, fortaleza e tudo mais, daria para olhar, por exemplo, o eremita buscando a verdade no mundo material e iluminando, evoluindo para em algum momento, a esfinge, que dentro de cada um dos pilares que a pessoa pode ter, seja de fortaleza, das virtudes, né? Ela tá ali vendo o que é digno e o que não é digno, seja subindo e evoluindo, ou seja, alguém que tá em cima descendo. Sim, o que me veio à cabeça com essa parte. Ótimo, é isso que eu preciso. Eu preciso que vocês se provoquem também. Há múltiplas interpretações, qualquer coisa possível das cartas. Mas calma aí, você perguntou 3 coisas diferentes. A narrativa, eu vou provocar, ela ocorre no eu. Ela não é o eu. Perceba, só perceba. Testemunho em primeira pessoa. Quem é o eixo, quem é o fio condutor da história, da tua história? Aonde acontece a história? Ou em quem acontece a tua história? A tua narrativa, portanto. É no teu eu. É no teu eu? É uma pergunta. Veja, a narrativa é o resultado de alguma coisa. É isso que eu disse. A gente consegue conhecer, a gente tem uma intelecção direta do eu através dos seus efeitos. Claro, o efeito mais profundo do eu é justamente a história, que é a articulação complexa de todos os eventos que aconteceram comigo no tempo e no espaço. Isso compõe a tua história, que é a tua narrativa. Perfeitamente. Mas ainda assim é um efeito do teu eu. Tem um eu agindo, tem um eu conhecendo, tem um eu padecendo, tem um eu amando, tem um eu sofrendo. Que diabo é isso? Isso dá pra gente... Atenção, essa interrogação é uma interrogação que já foi respondida. Eu só tô provocando vocês, tá? Não é que é uma coisa que não tem resposta. Mas é uma resposta de difícil compreensão. É uma resposta que ocorre de modo distinto dependendo da tradição que a gente esteja falando sobre ela. Os escolásticos vão dar uma resposta para isso. Ou seja, os ocidentais medievais, né? Os escolásticos. Vão dar uma resposta para isso. Beleza? Então o eu tem uma natureza de pessoa. Essa é a explicação do cardápio. Ou sei lá, da coisa. Eu quero saber o cardápio. Ou seja, como é que eu conheço o eu? Ele diz, o eu só pode ser conhecido de modo reflexivo. É como se fosse assim, olha só, presta atenção. Repara uma coisa, olha só uma coisa curiosa. Você nunca vai ver a sua própria cara. Nunca. Hã? Sempre um reflexo. No máximo você vai ver o reflexo no espelho. Você nunca vai ver a tua cara. Você não sabe como é a tua cara. Bem, eu vejo tua cara toda terça-feira agora. Você nunca vai ver. Ou seja, eu tô contigo há muito menos tempo do que você tá comigo. Você tá contigo há 28 anos. Eu tô contigo há 2 semanas. Eu já conheço mais a tua cara do que você. Maneiraço. Isso é maneiraço. A gente tá vendido de algum... Assim, é muito maneiro. Os escolásticos dizem mais uma analogia, mas o eu é essa coisa que conhece, que sabe, que intelige, mas não consegue se... Ou seja, o conhecimento do eu é reflexivo. Porque o eu é agente, porra. O eu nunca é objeto. Pra si. O eu jamais é objeto pra si.
O eu é sempre agente. E tem seus efeitos gnosiológicos, ativos, de salvação, morais, o caralho que for. A ideia da cara ilustra um pouco. Veja, esse eu, ele aparece em tradições de modo... Ele aparece em diversas tradições. Tá, depois eu tô querendo escrever alguma coisa sobre isso. Não sei se vai ser um artigo, se vai ser um... Sei lá, vamos ver. Né? Mas vamos lá. Para quem está dizendo isso tudo, o tratamento do eu como objeto faz que a gente, de fato, não consiga ter o que se chama de autoconhecimento verdadeiro. E o autoconhecimento ele só é verdadeiro se a gente tiver um abandono. Você não vai conhecer o eu, o teu eu, você não vai conhecer de modo direto. Quem conhece o teu eu é Deus, cara. Ele é um outro agente suficiente, capaz de te conhecer o teu eu na totalidade. Você não vai ter conhecimento direto do teu eu. Você vai ter conhecimento reflexivo do teu eu. E eu só posso conhecer o teu eu na medida em que você me revela. E também nunca vou ter o conhecimento completo do teu eu. Até porque ele é um agente... Atenção, olha só, presta atenção aqui. Eu não consigo conhecer o teu eu porque eu nunca vou estar na posição ativa dele. Eu só vou conseguir conhecer os efeitos dele. Quando eu falo, e lá atrás eu falo isso em outro lugar que... Pegando o Viktor Frankl, que fala assim, não sei o que, o sentido da vida e tal. Aí ele fala assim, o Viktor Frankl bota num tripé, simplificando pra caceta, né? Mas vamos lá, sem querer entrar nisso. O Viktor Frankl, que é um judeu, ele fala assim, que o sentido da vida, ele consiste em amar uma pessoa, servir a um ideal e aceitar o sofrimento inevitável da vida. E eu vejo gente boa dizendo que o sofrimento inevitável da vida né? Dor de cabeça que você tem, a falência, a doença, a perda de um pai, perda de um filho. Isso não é um sofrimento inevitável, meu filho. Isso é um sofrimento evitável. Né? Quer dizer, tá com dor de cabeça, toma um remédio, né? Digo, sei lá. O sofrimento inevitável da vida é o sofrimento da solidão. Quer dizer, você não vai conseguir conhecer o teu eu e plenamente você não consegue conhecer o eu dos outros. O que não significa que o teu eu não seja perfeitamente inteligível para alguém. E aí a gente precisaria derivar a noção de Deus aqui a partir disso, inclusive. Olha, é necessário que alguém te conheça. Porque a causa tem que ser maior do que o efeito. O menos não pode produzir um mais. Ou seja, para haver um eu na existência, é necessário haver um eu anterior que conheça os eus que estão na existência. De outro modo, não poderia haver um eu. O menos não produz o mais. Né? Ou seja, o efeito é sempre menor do que a causa. Isso é o princípio óbvio. Ninguém pode dar o que não tem. Ou seja, como é que eu posso ter entrado na existência? Eu. Se esse eu não foi confeccionado ou construído, ou se ele é conhecido por um outro eu que é anterior ao meu eu. Então, claro, por um lado você tem um sofrimento inevitável da vida, que é você nunca vai conseguir ter o conhecimento direto do teu eu, e você não vai conseguir ter o conhecimento pleno do eu dos outros. E nem vai conseguir ter o conhecimento pleno do eu de Deus. Não obstante, Deus te conhece. Você tem uma pessoa que te conhece, que tem a intelecção e a intuição perfeita e total da tua substância ativa, que é o suppositum, que é a substância na qual tudo ocorre em você. A tua história, sei lá, as tuas vicissitudes todas, né? Toda essa dinâmica interna que a gente foi apresentando aqui ao longo do dia. De camada, de temperamento, de diabo que for. Deus conhece isso tudo. E atenção, é uma necessidade metafísica que ele assim o faça. Do outro modo, você não poderia ter ser.
A impossibilidade do conhecimento direto do eu é uma das provas da existência de Deus. E pro meu gosto, é a mais interessante, porque ela é amorosa. Quer dizer, ele precisa me amar. É interessante mesmo isso. Hã? É. É isso. Claro, você pode ter uma história desonrosa. Mas o teu eu, que é no qual essa história ocorre, é amável. É um agente de natureza semelhante a dele. Não é mesmo? A natureza, porque tem a natureza divina, né? Mas a operação, ela é muito semelhante. Esse eu, ele é imutável ou ele muda? A natureza do eu é ser imutável. Ela é permanente. Ele é o teu princípio agente. Ele é um princípio. Nesse sentido, ele é imutável. Ele sempre é agente. Isso é a coisa dele. Mas, por exemplo, dá pra eu agir no eu de uma outra pessoa, ou não? Não, você vai agir na história dela. Na história. Na memória dela, entende? É isso que é o barato. Por isso que a gente precisa provocar. Porque o mais normal... No início eu comecei a falar, o teu eu não é teu corpo. Tá, verdade. Mas se eu não faço esse disclaimer, ou se eu não faço essa... né, se eu não jogo luz nisso no início, uma boa parte da nossa conversa é você sempre voltando, porra, mas calma aí, como é que não tem eu? Cara, você tá falando do teu corpo. Né? Então já limpei essa parte da confusão. Né? Mas depois tem a confusão, não é confusão, mas é o que parece, cara, eu aqui, ó. Beleza, não é isso? Então é tua história. Eu falei, cara, também não é o teu eu. A história é o resultado da atividade do eu, que é a narrativa. Que é mais complexo, mano. A gente tá falando isso lá no início, olha, antes. No início não, mas antes. A forma de uma caneta é mais fácil que a forma da tristeza. É mais fácil a gente falar sobre isso. A forma do corpo é mais fácil de aprender do que a forma da narrativa. E é por isso mesmo que a gente pode confundir a narrativa com o eu. É mais difícil confundir o corpo com o eu. É só difícil, mas no início a confusão vai estar dada. Só que é mais fácil limpar essa confusão. Depois tem a confusão da narrativa. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, uma demência... Isso. E esse eu agente, ele muda completamente, assim, parece... Ele não muda completamente, ele tá igualzinho. A pessoa com demência, ela só perde uma das faculdades dela, que é a memória. No início, pelo menos. Mas olha, atenção, é meio igual uma criancinha. Ela continua tendo narrativa, ela continua tendo a história dela, tá lá. A história dela tá igualzinha, né? Ela é um eu agente privado de acidentes necessários, vamos chamar assim, que são as faculdades humanas. Ou da atividade dele. Não tá privado delas, mas da atividade delas. É bem simples, na verdade. Você falou que Deus, ele precisa me amar. Tudo bem que faça parte da natureza dele amar, mas por que eu precisa? O que é amar? Essa é uma pergunta também. Essa é a pergunta. É o querer bem? Mas o que obriga ele, sabe? Tipo, se ele não quisesse, ele não fazia nada do que ele fez. Pois é, mas ele faz, esse é o curioso. Como é que Deus não te amaria? Só tem um jeito. Prático. Ele te tirar da existência. Enquanto ele te mantém na existência, é o jeito dele te amar. Mais simples e metafísico, hein? Atenção. Porque tem toda a história da encarnação, do verbo e tal. Beleza. Mas do ponto de vista metafísico que a gente tá falando, o que é amar nesse sentido que eu tô dizendo? Ele te mantém na existência. Ele mantém o teu eu, agente na existência. Ele é a causa do teu eu. É o querer bem. Do ponto de vista metafísico é isso. Aí se ele me tirar da existência, pô, beleza, você não tem mais um eu. Nem ao qual a gente possa se referir. Assunto encerrado. Ele não te ama, mas você também não existe. Então nem se aplica. Entende ou não? E se ele não amasse antes, ele não criava, né? E se ele não amasse, ele não criava. Então ele precisa amar, ele continua amando. E se um dia ele deixar de te amar? O que não é possível para Deus, né? Mas supondo que ele deixe de te amar. Não se aplica a questão, porque se ele deixar de te amar, tu sai da existência. Então não tem eu ali para ser amado nem desamado. Acabou. Não se aplica. É terrível, no fundo. Assim, é uma radicalidade metafísica terrível.
É terrível. Ah, mas se eu for pro inferno? Meu filho, ele continua te amando muito. Tu tá na existência, cara. Você só vai sofrer igual um piano, mas você vai ser amado por Deus. Do ponto de vista teu, tá fudido. Mas do dele. Ah, mas se ele amar a si mesmo... Não. Você tá confundindo amor com essas... com gostar de pizza de calabresa e não de queijo. Assim, é preferência sentimental. Ou gosto. São confusões modernas, contemporâneas, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É duro mesmo, assim, é uma radicalidade metafísica brutal, no final das contas. Né? Bem, também a discussão hoje aqui não é inferno, purgatório e céu, né? Também não é isso. Mas já fica aí o anúncio.